Olá a todos, vamos continuar hoje um pouco mais com a nossa introdução às halachot de Bishul, de cozinhar no Shabbat. Bezrat Hashem, no próximo shiur a gente já chega em questões mais práticas. A questão de Bishul, de cozinhar no Shabbat, a priori pareceria estranho, não é? Por que isso é tão importante? Quanto a gente cozinha no Shabbat? A gente cozinha tudo antes, mas já que tem coisas que a gente costuma preparar no Shabbat, como chá e café, e também a gente quer esquentar as comidas no Shabbat, na chapa ou em alguma coisa do tipo, tem que considerar se esquentar uma comida que estava fria é considerado ou não cozinhar. Porque talvez uma comida que está fria, não dá para comer ela do jeito que ela está, acabei de tirar na geladeira, talvez colocar isso para esquentar e fazer com que isso se torne uma refeição gostosa e prazerosa, seja considerado cozinhar. Embora de forma geral a gente usa o verbo de esquentar e não de cozinhar, mas tem que considerar que se de acordo com a Torá, qual é a definição da Torá, das halachot de Shabbat, para o ato de cozinhar. Então, com relação a isso, a gente tem a ver hoje dois conceitos, um chamado Bishul Achar Bishul e o outro chamado Michzei Kemevashel. Vamos começar com Bishul Achar Bishul. Bishul Achar Bishul significa cozinhar após cozinhar. Ou seja, a pergunta é, se eu tenho algo que foi cozido, assado, frito, o que seja, e esfriou, e eu reesquento isso, será que é considerado que eu estou novamente cozinhando? Então, com relação a isso, a gente vai ter que diferenciar entre alimentos sólidos e alimentos líquidos. Vamos começar do líquido. Um alimento líquido, como uma sopa, por exemplo, escreve nos poskim, a gente vai ver que tem uma opinião diferente do Rambam, mas escreve a maioria dos poskim, assim aparece também no Shulchan Aruch e no Remá, que um alimento líquido que esfriou completamente, esquentá-lo é como se eu estivesse recozinhando. Então imagina uma sopa, por exemplo. Uma sopa, eu só tenho o líquido lá misturado. Não tem muita diferença entre a sopa antes de cozinhar e a sopa depois de cozinhar. O gosto pega um pouquinho mais, mas de forma geral, se eu olhar para a sopa, eu não vou ver muita diferença entre a sopa antes de estar cozida e depois de estar cozida. A única diferença na sopa entre cozida e não cozida, muitas vezes é o próprio calor. Uma sopa fria é muito parecido com uma sopa que não foi cozida. Eu misturei lá todos os ingredientes e isso está lá. Uma sopa quente, aquecida, é considerada uma sopa cozida. Então, muitos poskim me escrevem que com relação, assim também é a halachá na prática, que com relação a alimentos líquidos, caso ele tenha esfriado completamente, eu não posso esquentá-lo no Shabbat. Então, se eu fiz uma sopa para Shabbat, por exemplo, para eu poder colocar essa sopa na chapa e comer essa sopa quente no Shabbat, eu tenho que esquentá-la antes de começar o Shabbat, porque se eu colocar na chapa para esquentar no Shabbat e a sopa aquecer e chegar na temperatura de Yad Soledet Bo, de 45 graus mais ou menos, que a gente falou, eu transgredi a proibição de cozinhar no Shabbat. Ah, mas eu já cozinhei essa sopa, eu já fervi a sopa. Mesmo assim, alimentos líquidos, se eles são reesquentados, tem proibição de cozinhar novamente. Então, por exemplo, esquentar leite para a criança. Se eu preciso esquentar o leite para a criança, tem que ver como fazer exatamente. A gente vê na continuação. Porque o leite, na hora que, mesmo que ele é pasteurizado, ele chegou numa temperatura muito alta. Na hora que ele esfriou, por ser líquido, caso eu esquente ele de novo, eu estou fazendo a melachá de levashel, de cozinhar no Shabbat. Então, alimentos líquidos que esfriaram não podem ser esquentados no Shabbat. Fora a opinião do Rambam, de acordo com o Rambam, em alimentos líquidos não tem bishul achar bishul. Se já foi cozido, não tem problema esquentar isso novamente. Mas a halachá não é assim, somente Teimanim costumam muitas vezes como o Rambam. Em Teiman, muitos dos costumes deles são baseados no Rambam, mesmo que de forma geral o Shulchan Aruch definiu a halachá diferente do Rambam, os Teimanim muitas vezes costumam com o Rambam, então com relação a isso, com relação a líquido, eles seguem a opinião do Rambam que não tem bishul achar bishul. Isso é válido para comidas líquidas. Comidas sólidas é diferente. Comidas sólidas realmente não tem bishul achar bishul. Uma coisa que já foi cozida, não tem problema reesquentá-la e isso não é considerado que eu estou cozinhando esse alimento novamente. É muito diferente um frango, por exemplo, cozido de não cozido, ou uma cenoura cozida de não cozida. A diferença no processo de alimentos sólidos que passaram pelo processo de cozinhar, que eles estão cozidos, eles são completamente diferentes deles quando eles eram crus. Então, está claro, está evidente a diferença entre eles, por isso o esquentar ou não esquentar não faz diferença na definição de cozido. Então, um alimento sólido que esfriou, como um frango, arroz ou qualquer coisa do tipo, um alimento sólido que esfriou, não tem problema esquentá-lo no Shabbat.
Agora, como eu posso esquentar os alimentos? Será que eu posso colocar esses alimentos que é permitido esquentá-los no Shabat no fogo ou não? Então aqui a gente tem uma proibição de Rabanan. Rabanan falaram o seguinte, Rabanan falaram algo que chama, que é o nosso segundo conceito de hoje, Mirzei kemevashel, Nirá kemevashel. Parece que a pessoa está cozinhando. Se eu pegar um alimento já cozido e colocar ele na panela, e colocar essa panela no fogo, vai ficar parecendo, quem olhar em volta, ou para mim mesmo, vai parecer que eu estou cozinhando no Shabat. Vai parecer que no próprio Shabat, coloquei um frango na panela para cozinhar. Ah, o frango já está cozido, tá certo. Mas de forma geral, esse ato de pegar um pedaço de frango e colocar ele dentro de uma panela no fogo, faz com que pareça que eu estou cozinhando. Então, nossos sábios proibiram tudo que dá a aparência de que eu esteja cozinhando, o que é chamado de mirzei kemevashel. Então, embora certos alimentos seja permitido esquentá-los no Shabat, tem que esquentar isso de uma forma que não se pareça com o ato de cozinhar, e aqui entra a nossa famosa chapa de Shabat. A chapa de Shabat, o nome dela já diz, ela é feita para Shabat, não é um lugar, não é um tipo de utensílio no qual se cozinha. Ninguém em casa coloca uma chapa, põe a comida em cima da chapa e espera a água esquentar para cozinhar. Muitas vezes a chapa não chega nessa temperatura a ponto de cozinhar e muitas vezes leva muito tempo, não é comum, não é normal cozinhar numa chapa. Então, a chapa de Shabat, ela é considerada um utensílio que esquenta, parecido com o fogo, mas não tem um problema de parecer com estar cozinhando. Então, a chapa de Shabat, ela pode ser usada para esquentar a comida no Shabat. Mesmo assim, como a gente vai ver um pouco mais para frente, tem poskim que dizem que se eu colocar diretamente na chapa, ainda assim parece como se eu estivesse cozinhando, ou tem um problema quando a panela encosta diretamente na chapa. A gente vai ver isso mais um pouquinho mais para frente, mas de forma geral é permitido usar essa chapa no Shabat, é permitido colocar comidas na chapa durante o Shabat. Então, se eu tenho uma sopa, por exemplo, que é um alimento líquido, eu não posso esquentar no Shabat, mas eu quero manter aquecido para comer à noite na Seudá, eu posso colocar essa sopa quente na chapa antes de começar o Shabat, e no Shabat ela está lá aquecida e eu posso comer. Já alimentos sólidos que não tem problema de reaquecê-los no Shabat, eu posso no próprio Shabat colocar eles em cima da chapa. Então, se eu quero esquentar frango para de dia, ou carne para de dia, ou arroz, ou alguma coisa do tipo, eu posso colocar isso na chapa. Depois a gente vê também, só para comentar aqui, o que acontece se eu tenho um alimento que ele é sólido e líquido. Se eu tenho, por exemplo, não uma sopa que tem alguns legumes, mas eu tenho um frango com molho. Será que um frango com molho é definido como sólido? Um frango com molho é definido como líquido? A gente tem uma certa discussão entre os poskim, acho que Nazim e Saradim, Bezrat Hashem, na continuação, a gente chegar nas alahot mais práticas, chegaremos nisso também, Bezrat Hashem.